Tratamento de silêncio é chantagem emocional. E a gente precisa falar sobre isso. Aceita um chá de coragem? O episódio de hoje é um episódio lendo uma carta que eu recebi. E a gente vai falar sobre um tema muito importante. Oi, Elisama. Demorei um pouco para escrever desde que eu vi no seu stories o anúncio desse canal incrível de trocas com você. Eu demorei porque eu fiquei pensando que talvez a minha história não fosse tão interessante. Mas ao refletir melhor, eu resolvi escrever porque eu te acho muito sensata e consciente nas suas falas. Aprendo muito com você e eu acredito que contar um pouco do que eu estou passando pode me ajudar a lidar melhor com tudo isso. Eu descobri há pouco tempo, na terapia, que eu estou em uma relação de dependência emocional. E isso tem explodido a minha cabeça porque eu simplesmente não sei o que fazer com essa situação. Moro com a minha companheira há 2 anos e temos uma relação muito difícil. Sinto que nada do que eu faço é suficiente e que sempre que eu faço algo sem ela, eu sou punida por isso, seja com tratamento de silêncio ou um climão. Eu tenho receio de fazer qualquer coisa em que ela não esteja inclusa para não gerar um climão e isso tem causado muita angústia, compulsão alimentar e tristeza. Pois tudo que eu procuro de informação sobre o tema só fala da pessoa dependente emocionalmente. Eu não encontro nada que explique como agir sendo a pessoa que se relaciona com o dependente. Minha companheira já faz terapia há 1 ano, mas eu não vejo nenhuma mudança. Minha terapeuta diz que eu preciso colocar meus limites, mas eu tenho medo. Eu já conversei com ela uma vez após ler o seu livro, mas depois dessa conversa houve mais um episódio de punição. Eu gostaria de um conselho ou uma orientação. Eita, gente! Vamos falar sobre o tal do tratamento de silêncio? Eu quero começar essa conversa te dizendo que chantagem emocional não é um jogo entre mocinhos e vilões. A gente já aprendeu que a chantagem emocional é aquela coisa que aparece na novela, que tem um mocinho, que tem um vilão. Então a gente não consegue dar nome dentro das nossas relações ao que acontece. E não consegue dar nome de chantagem emocional ao que é chantagem emocional. Então eu vou tentar te explicar aqui. Toda vez que alguém tenta conseguir algo de você, através do medo, do senso de obrigação ou te causando culpa, isso é chantagem emocional. Agora calma, não quer dizer que eu falei algo com você e você se sentiu culpado, quer dizer necessariamente que eu estou sendo te chantageando. Vamos respirar. É quando eu intencionalmente quero te fazer culpada, sabe? A culpa, senso de obrigação, vergonha, medo, são sentimentos que a gente tem, que são absolutamente normais e que medem, inclusive, as nossas relações e modulam um pouco o nosso comportamento. Mas a chantagem emocional, ela aumenta o volume desses sentimentos dentro da gente, sabe? É como se a pessoa, ela ampliasse mesmo o volume e ela deixasse tudo tão alto que tudo que você quer que pare. E para parar, você atende o que ela quer. No caso desse e-mail, a história da moça, ela tá me contando que toda vez que ela sai sem a companheira, ela é punida com um tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio, ele funciona para ela como uma chantagem emocional porque ela reage a isso, provavelmente é algo dentro da história dela. E aqui eu quero fazer uma pequena explicação. Ela diz que ela está numa relação de dependência emocional e que ela se relaciona com alguém independente, que por isso ela não sabe o que fazer. Amor, eu vou te dar um nome para o que você está vivendo. Codependência. Quem se relaciona com o dependente emocional é o codependente emocional. Esse nome, ele veio de pesquisas com o Al-Anon. Tem o Alcoólicos Anônimos, tá? E o Al-Anon era o grupo de famílias que cuidava dos Alcoólicos Anônimos. Com o tempo você percebeu que essas famílias, elas também estavam viciadas em cuidar. Cada papel, o de quem tinha o problema com o vício e de quem cuidava, uma alimentava o outro. A pessoa que cuidava quando o outro estava bem nem sabia como agir, entendeu? O codependente, ele é um tomador de conta. É aquela pessoa que está ali cuidando de tudo e de todos. Ela precisa do outro para cuidar. Normalmente, quando a gente está nessa relação de dependência emocional, é porque a gente é codependente. E a gente precisa dar nome a isso e olhar e falar, meu Deus do céu, eu tô viciada em cuidar. Eu quero saber o que ela tá fazendo, eu tô sempre perto dela, eu quero mostrar, eu acho que ela precisa de mim e isso também de alguma forma me alimenta.
Então, hora, meu amor, de você levar para sua terapia. Por quê? Uma relação em que alguém é tão dependente de você ainda te mantém nela. O que é nessa relação que te traz algo de segurança, de conforto, de conhecido? Segurança e conforto não é necessariamente coisa boa não, tá, amores? A gente se sente seguro e confortável em situações bem ruinzinhas, inclusive. Porque o que a gente busca é o conhecido. Então tá, você provavelmente tem uma codependência emocional com essa pessoa. E essa pessoa, ela sabe disso. E não é que ela sabe conscientemente, e que ela é maquiavélica, que ela pensa assim, vou fazer um tratamento de silêncio para ela fazer exatamente o que eu quero. É só que é a arma que ela tem. É o jeito que ela conhece. A nossa educação é baseada em chantagem emocional. Se você não fizer isso, então eu vou fazer aquilo. Se você, então eu. Se você, então eu. Quem não está acostumado com isso, gente? A gente cresceu com essa dinâmica nas relações. E a gente aprendeu que essa é uma dinâmica absolutamente comum. Então, o primeiro ponto que eu quero te chamar a olhar é dar nome ao que está acontecendo. Essa é uma relação de chantagem emocional. Se a pessoa sabe que o silêncio te magoa, que o silêncio te fere, que o silêncio traz algo para você que é absurdamente angustiante e ela usa esse silêncio para você fazer o que ela quer, ela tá te chantageando. A Susan Forward, que é uma pesquisadora da chantagem emocional, eu gosto muito do trabalho dela. A Susan, ela usa uma sigla chamada FOG, que em inglês seria o medo, esse senso de obrigação e a culpa. Fog significa neblina. O que a Susan diz é que a chantagem emocional faz com que uma neblina muito densa suba na tua vida, cubra tudo e você vê tudo muito neblinado. Você perde a clareza do que você está fazendo. E aí, quanto mais chantagem a pessoa faz, mais angústia você sente e mais aquilo fica intenso e tira teu ar e tudo que você quer respirar de novo. E aí você atende a pessoa para conseguir respirar. Cada vez que eu atendo a pessoa para conseguir respirar, eu reforço nela o comportamento. Eu mostro para ela que sim, o tratamento de silêncio funciona, porque se ela agir assim, eu vou agir do jeito dela. Só quem encerra a chantagem emocional é o chantageado. O chantagista não vai encerrar a chantagem emocional. Essa é a arma que ele tem e ele tá vendo que tá funcionando. Essa arma que a tua companheira tem e ela tá vendo que tá funcionando. Veja, ela tem as inseguranças dela, ela tem os medos dela e ela precisa se responsabilizar por tudo que ela sente. Não é tua responsabilidade fazer com que ela se sinta segura, com que ela se sinta confortável perto de você. Cada um de nós tem a nossa história, né? E ela tem a história dela. Se tá te causando dor, angústia, transtorno alimentar, gata, olha o tamanho desse alerta, como que você tá com uma pessoa que você tem medo de se posicionar. Preste atenção no que você me escreveu aqui. Você me disse que tem medo de falar com ela. Uma relação em que você tem medo do outro é uma relação que precisa acabar. Não estou falando que você precisa terminar com ela, mas os moldes dessa relação, a forma que essa relação está, precisa terminar sim, porque obviamente não é saudável. E aí eu quero te dizer uma coisa. A chantagem emocional, ela vaza para outras relações. Ela não fica presa na relação em que você é chantageado, entendeu? Então assim, tua companheira não deixa você sair, a tua companheira fala isso com você, a tua companheira te pressiona. É provável que você chantageie também, ou na mesma relação, às vezes com a mesma moeda, às vezes com outra moeda. Então assim, ela faz o silêncio e você faz aquele drama. Se você fizer isso, então eu, sabe? A gente acaba chantageando de outro jeito. Além disso, além de vazar para outras relações, ou de ser uma troca na moeda da mesma relação, vaza para o nosso corpo. E aí você já me disse, Elisama, eu não tô comendo direito, não tô dormindo direito, ou eu fico compulsiva, eu fico angustiada. Você tá sentindo o peso dessa relação em cada pedacinho do seu corpo. E aí, eu não quero te deixar aqui desesperada, o que é que eu faço agora? Eu quero te dar ferramentas. Primeira coisa que eu quero te falar é, sim, ela tem um motivo para agir como age e você não pode se apegar a esse motivo. Quando a gente está numa relação de chantagem emocional, a gente precisa falar, demonstrar os limites e escutar um pouco menos.
Eita, Elisama da CNV falando em escutar um pouco menos, falando em não ter empatia. Pois é, amor. Se você tá numa relação que ela tá com essa assimetria, que ela tá com violência, não é hora de escutar. É hora de desenhar muito claramente os teus limites e de comunicar o teu limite pro outro. No caso, pra outra. E como é que a gente comunica esse limite? Cria um mantra. Como assim, Elisama? Cria um mantra. Cria um mantra. Você vai pensar numa resposta que você vai dar ao comportamento dela e você vai repetir essa resposta todas as vezes que a conversa surgir. Então você saiu com ela e ela não fala nada com você depois que vocês se encontram, ela te trata com mau climão. Você pode pensar na frase que você vai falar com ela quando você chegar em casa e falar, olha, eu tô vendo quando você tá chateada e quando você quiser conversar, eu tô aqui. Eu sinto muito que essa seja a forma que você vai reagir ao meu comportamento. Acabou! Você não vai repetir outra frase. Eu tô dando aqui um exemplo, tá? A frase você vai escolher. Mas repete como um mantra o que você tá falando. Todas as vezes vai repetir da mesma forma. Ah, Elisama, minha mãe, quando eu vou almoçar na casa dela, se eu não falar que eu não vou almoçar na casa dela, ela fica desesperada. Fala que vai passar mal e chora. Mãe, sinto muito. Eu tenho outras coisas também que eu adoro fazer e esse domingo eu não vou. Ou eu decidi ir pra sua casa uma vez no mês. E ela vai chorar e toda... Mãe, eu sinto muito. Eu tenho outras coisas pra fazer e eu decidi que eu vou pra sua casa uma vez no mês. Repete. Como um mantra. Como um mantra, como um mantra. Porque você está repetindo pra você e pro outro. E aí tem algumas características da chantagem emocional. Ela traz a sensação de urgência. Parece que tudo que você tem que fazer é pra ontem. Tudo que você tem que decidir é pra ontem. Tudo é um caso de vida ou morte. Fica tudo muito intenso, sabe? Tudo muito acelerado, muito insano. É só pensamento. Provavelmente não tem 1/5 da urgência que você acha que tem nas situações. Respira. Você consegue suportar a dificuldade de demonstrar limites nessa relação. Talvez seja esse aqui o ponto mais importante dessa nossa conversa, quando a gente fala de chantagem emocional. É a gente acreditar que a gente suporta colocar o limite. Que a gente dá conta do olhar do outro, do climão do outro, da angústia do outro, de todas as armas que o outro vai utilizar para fazer de nós a mesma pessoa que a gente sempre foi. E aí eu tenho que te dar uma notícia que não é a melhor notícia que eu queria te dar. É que antes de melhorar o comportamento, se é que vai melhorar o comportamento dela, ele vai piorar. Antes de a pessoa reagir como você gostaria que ela reagisse, entender que você mudou, que você vai ter uma postura diferente, ela vai tentar intensificar o comportamento que ela sempre teve para trazer de você a resposta que ela sempre obteve. Vamos dar um exemplo. Se você vai pedir um elevador, você está num prédio e vai pedir um elevador. Você aperta o botão. O elevador não aparece. O que é que você faz? Aperta o botão um monte de vezes. Você está com o controle remoto, apertou o controle remoto. Não funcionou. O que é que você faz? Dá 2 tapas no controle remoto. Isso é o quê? Isso é o nosso comportamento falando, ei, eu fiz o que eu sempre faço. Por que você não está respondendo como você sempre responde? Então eu vou fazer o que eu faço com mais força. Olha, eu estou fazendo a minha parte. Segue o script. Faz a sua. Entendeu? Então, ela tá fazendo tratamento de silêncio. E se você resolveu sair, você vai curtir sua vida assim. E você vai aproveitar. E você vai falar com ela, nós, se que você quiser, nós precisamos conversar sobre isso. Eu tô aqui pra gente conversar. E ela fechar a cara, ela vai fechar a cara por mais tempo. Ela vai bater a porta com mais força. Ela vai botar o prato na mesa com mais barulho pra você enxergar. Ela vai tentar gritar o incômodo dela através desse silêncio pra que você venha com o comportamento que você sempre teve. Quando você muda o seu comportamento, você fatalmente está convidando o outro a mudar o comportamento dele, entendeu? Pensa numa engrenagem, numa máquina. Se a gente está aqui com a engrenagem e uma pecinha resolve girar para o outro lado, toda a engrenagem é afetada. Se você não faz a sua parte na dança, que é a pessoa faz o silêncio, o tratamento de silêncio, faz o climão, e você atende ao que ela quer. Se você não faz isso, ela vai intensificar o comportamento dela para você atender o que ela quer. Entendeu? E aqui, nessa fase, é a fase que a gente entra em desespero.
desespero. Porque a gente olha e fala, não, parou, eu não aguento mais, eu nunca mais saio. Eu prometo pra você que eu não saio mais. Porque como ela vai intensificar, a tua resposta natural vai ser a vontade ainda maior de fazer com que aquilo pare. Então você precisa respirar e lembrar que você suporta todo este incômodo para a construção de uma relação mais saudável. E aí, a nossa conversa corajosa de hoje é: quando a relação está adoecida, amor, não tem caminho fácil. Lidar com a relação que está adoecida é difícil. E a gente precisa escolher o difícil que vai melhorar a vida da gente. Escolher o difícil que vai mudar o rumo das coisas. Escolher o difícil que vai fazer mais sentido. Já tá difícil, entende? Ninguém tá te perguntando, um bolo de chocolate ou uma conversa difícil misteriosa? Não, tá difícil. Você já tá com compulsão alimentar. Você já tá com dor no corpo. Você já não sai de casa sem ela. Pensa só, você tá sem liberdade de ir e vir por medo. Já tá difícil, meu bem. Você não tá trocando uma conversa difícil por se manter numa relação que tá saudável, que tá gostosa, que tá te fazendo muito bem. Você tá trocando uma conversa difícil por se manter em uma relação dolorosa e difícil. Olha com perspectiva. Você não tá fazendo uma escolha tão difícil assim, se você parar pra pensar que já tá difícil. Eu acho que a gente fica nessa coisa de, mas o que eu vou fazer com a relação? Ela vai ficar chateada, mas a moça já não tá bem, entendeu? Você já não tá bem. Por que você vai manter essa relação como ela tá? Respira. Encontra apoio. A gente não sai de relação abusiva sozinha. A gente não transforma a relação sozinha. Encontra apoio para você lidar com essa situação. Muda o teu comportamento. Você não escolhe como ela vai se comportar, você escolhe como você vai se comportar. Então sai, volta a sair, volta a encontrar as pessoas. Se diverte, sim. Se diverte, sim. E deixa claro para ela que se ela quiser continuar se relacionando com você, é com você sendo um ser humano inteiro, apesar dela. Quando tá com ela e quando está sem ela. E os probleminhas dela, ela precisa cuidar na terapia dela. Não dá pra você carregar isso sozinha. E se chegar o momento, porque a gente não tá em Hollywood, né, gata? Você é adulta, você já sabe que às vezes o final não é o final que a gente espera. Mas eu acredito muito que esse final pode vir para um novo começo. Se a relação acabar, ela só não pode permanecer do jeito que ela tá, entendeu? Respira e se cuida. E se você, meu amor, quer um conselho fofo e ariano da minha pessoa, manda um e-mail para mim, equipeelisamasantos@gmail.com. Eu vou colocar o e-mail aqui. Eu acho que eu falei o e-mail certo, mas eu não tenho mais certeza. Eu vou botar o e-mail aqui, vai estar na descrição do vídeo, na descrição do episódio, vai dar tudo certinho aqui, tá bom? Obrigada por estar aqui comigo e aceita o chazinho de coragem?